governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve permanecer no Republicanos, depois que o deputado federal Silvio Costa Filho foi nomeado ministro de Portos e Aeroportos. Repórter Beatriz Manfredini, mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, que tem todos os bastidores do Palácio dos Bandeirantes, porque ele deve manter a decisão de continuar no partido, no Republicanos, mesmo com todo esse xadrez político envolvendo Brasília também, né, Beatriz? Olha, Thiago, tem 3 motivos, 2 mais fortes, né, e um de bastidor que a gente já vinha contando aqui. O que eu apurei é o seguinte, é que o governador Tarcísio de Freitas disse a aliados que no fim ele saiu ganhando com essa entrada do deputado Silvio Costa Filho no Ministério de Portos e Aeroportos. O que ele entende é que ele ganhou um aliado na pasta. A pasta até então era comandado por Márcio França, que foi governador aqui de São Paulo e que tinha uma rixa maior com Tarcísio de Freitas, justamente por ser uma rixa mais regional. Então, o entendimento de pessoas próximas ao governador Tarcísio de Freitas era que muitas vezes essa relação com o Márcio França era mais truncada, inclusive, do que a relação de Tarcísio com o próprio presidente Lula, né? Que muitas coisas acabavam não passando por conta de Márcio França. E que agora, com Silvio Costa Filho no comando da pasta, isso vai facilitar essa relação, tanto com Lula quanto com a própria pasta. E é importante a gente dizer que o Ministério de Portos e Aeroportos, que foi o que ficou com o Republicanos, o partido do governador de São Paulo, é uma pasta importantíssima para Tarcísio de Freitas, porque é a pasta que comanda a privatização ou não do Porto de Santos, que é um objetivo muito forte do governador aqui de São Paulo, algo que ele vem falando desde a campanha aqui às eleições, né, no ano passado, quando ele venceu, e algo que ele ainda quer tentar emplacar. Ele insiste bastante nesse assunto e agora o que se imagina, né, aqui dentro do Palácio dos Bandeirantes é o seguinte, que a entrada de Silvio Costa Filho na pasta pode facilitar o caminho de Tarcísio de Freitas, apesar do próprio agora novo ministro dizer que vai seguir sempre alinhado a Lula, né, e as decisões de Lula, mas as conversas podem ser mais fáceis do que quando eram intermediadas por Márcio França. Essa é a avaliação e um dos motivos, então, pelos quais Tarcísio decidiu ficar no Republicanos, pelo menos por enquanto. Um outro motivo é que ele ficou satisfeito com a decisão de Silvio Costa Filho, né? Ele disse que é importante que ele tenha sido afastado de partes executivas, funções executivas da legenda do Republicanos e que a sigla tenha decidido se manter uma sigla independente. Então, essas duas questões também facilitaram esse entendimento de Tarcísio de que ele pode ficar no Republicanos. Então, esses são os 2 motivos principais. E o terceiro, que também acaba mantendo o governador na sigla, é que o que a gente vinha comentando aqui durante as últimas semanas. O governador de São Paulo não tinha muito para onde ir, né? A avaliação era que o PP, por exemplo, que era um partido provável, também estava aliado ao presidente Lula. O PSD de Kassab também muito próximo do presidente. O PL é um partido em que o próprio Tarcísio não deseja ir, ele tem resistências ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, então ele fala para aliados que não tem intenção de ir para o PL, e outros partidos menores não fariam sentido na avaliação do governador. Por isso, então, a decisão, por enquanto, é de ficar no Republicanos, lembrando, né, que quando essas conversas com o governo federal, com o presidente Lula, para conseguir um cargo no ministério começaram, Tarcísio chegou a declarar publicamente que poderia deixar a sigla, mas isso então agora fica de lado, pelo menos por enquanto, Thiago. A avaliação de interlocutores, pessoas próximas, o que eu ouvi aqui no Palácio dos Bandeirantes é que Tarcísio fica na legenda. É isso, então ele deve continuar no Republicanos e a Jovem Pan continua acompanhando todas essas negociações, articulações de bastidores. Até já, Beatriz, mais um giro com Roberto Mota. A política realmente é interessante, né? Porque Tarcísio tem como padrinho político o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas agora um integrante do Republicanos está no governo Lula. E o governador faz uma leitura política até que pode beneficiá-lo em relação ao que deve render isso para São Paulo com a participação de um integrante do partido dele no atual governo. Pois é, a gente precisa só checar se o Tarcísio realmente falou isso, né? O que a gente sabe, observando o que aconteceu nos últimos tempos no Brasil, é que Tarcísio é um político sensato. Ele fez uma transição quase impossível de um técnico preparado para um político, tem se mostrado um estadista
que tem bom contato com o seu eleitorado. Me parece que a decisão que ele tomou é uma boa decisão, porque todo mundo sabe que o governador Tarcísio não controla o partido dele. Todos os partidos têm um dono, um chefe, que é esse chefe que determina o que o partido faz. Aos políticos filiados àquele partido, resta muito pouco. Quem fica mal nessa história são os políticos que diziam apoiar o presidente Bolsonaro e agora sentam do lado do PT. E esse não é o caso do governador Tarcísio.